Aí estão nossos bravos atores. Se vocês acham que seus papéis são difíceis, eu lhes digo apenas uma coisa. Um artista de teatro deve ser capaz de tudo. Nós pensamos numa oficina que pudesse trazer artistas do bairro, né, que quisessem se reciclar, que a gente sabe que o trabalho do ator, do artista, ele é ininterrupto, né? E desde do primeiro ano, dos primeiros oferecimentos de oficina gratuitas para a comunidade, a oficina de capacitação foi um momento, assim, de muita confluência, porque a gente mirou um alvo, mas ele acabou se ampliando para outros, né? Que se aguente nos sapatos aquele que não está morto ainda. A ideia era que os atores, artistas do bairro, se interessassem, vamos dizer, os artistas periféricos, que talvez não tivessem tido acesso a uma formação mais regular, mas as oficinas despertaram o interesse também de jovens atores que estavam se formando no curso da UFMG, do TU, do próprio Palácio das Artes, né? Passaram por outras oficinas da PUC, do próprio NET. Então, com isso, a gente começou a ter um público muito variado de vários pontos da cidade, não só do bairro, e isso ensejou uma troca muito profunda, né, entre os atores, os participantes, e também, vamos dizer, nos levou a buscar um estudo maior de pedagogias teatrais para compartilhar com esses atores. Na medida em que a gente foi se reaproximando do trabalho do teatro épico e do teatro e realidade do Brecht, no nosso trabalho como artistas, como coletivo, isso se refletiu fortemente na oficina de capacitação, assim como também a pesquisa sobre performance, a questão de ir para a rua, a questão também de instrumentos, de usar instrumentos, percussão, como também a temática do teatro negro, que depois se desdobrou numa outra oficina, o tema com as mulheres, né, as questões feministas. Então, uma oficina que foi um grande caldeirão de ideias, assim, e que a gente sempre também formava os atores através de uma montagem. E esse primeiro semestre de 2012 foi um momento muito especial em minha vida, onde eu tive a possibilidade de conhecer várias pessoas, vários artistas de Belo Horizonte, de outras cidades próximas da região metropolitana. E após um semestre de experimentações, de aulas, nós fomos convidados por uma das fundadoras, Cida Falabella, para montar um espetáculo. E assim como os demais que viriam, a palavra era que não tínhamos dinheiro. E assim surgiu um dos primeiros espetáculos que eu participei nas AP 18, Os Negócios do Senhor Bebê, um texto de autoria do professor da UFMG, Antônio Delbrando, baseado nas obras de Brecht. Esse que direciona e é um marco de inspiração para os trabalhos das AP 18. De manhã, os abetos mijam na madrugada cinzenta. E os seus parasitas, os pássaros, começam a gritar. É então que na cidade esvazio meu copo, jogo fora o resto do meu cigarro e vou dormir inquieto. Raça frívola. Nós nos fechamos nas casas que acreditamos indestrutíveis. Assim nós construímos os altos edifícios da ilha de Manhattan e as antenas compridas que conversam por sobre o Atlântico. Dessas cidades só vai permanecer aquilo que passa através delas: o vento.
E a minha relação com a ZAP 18, ela se iniciou em meados de 2009, 2010, quando eu ainda era adolescente. E nesse período da adolescência, próprio de muitas mudanças emocionais, hormonais, muitas questões internas e externas, eu tive o privilégio de me descobrir vizinha de bairro da ZAP 18. Foi na ZAP 18 que eu passei a me entender como integrante de parte de um coletivo, integrante de uma realidade específica da cidade, que é a realidade da mulher moradora da periferia de Belo Horizonte. A periferia, que é esse lugar onde o desenvolvimento social, cultural e urbano, ele chega num ritmo diferente dos outros lugares da cidade, e isso reflete na forma como as pessoas moradoras da periferia, elas se relacionam com o mundo. Eu conheci a ZAP em 2012 através do Gustavo. Ele foi meu professor no Arena da Cultura, numa oficina de teatro, e convidou a gente para ir na ZAP assistir o espetáculo de formação da oficina de capacitação daquele ano. E o espetáculo era Os Negócios do Senhor Bebê. E eu fui. E foi amor à primeira vista. Amor à primeira peça. Aquele lugar tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão grande, tão potente, tão político. Era um espaço necessário na cidade, era um espaço que eu precisava conhecer. Na história da ZAP é muito nítido assim, que a gente nunca se colocou como sabedores de algo, mas sim como pessoas que estavam ensejando, buscando uma troca, um compartilhamento de informações, um estudo sobre teatro, uma pesquisa sobre algumas desconfianças, como diz o Guimarães Rosa, né? Quem desconfia fica sábio, que a gente tinha em relação a como abordar a realidade social através do teatro, né? Quais os elementos que a gente usou. Acaba que aqui na ZAP as coisas se retroalimentam, né? A gente retroalimentam. A gente fala muito disso, né? Quando a gente tem oficinas e elas estão funcionando, as mostras, os espetáculos, eles ficam mais cheios porque os alunos das oficinas trazem os parentes e aí a gente vai fazendo esse jogo, assim. Então, quanto mais espetáculos, mais alunos, quanto mais alunos, mais eles estão presentes. Então, a gente vai fazendo essa formação mesmo de público, do olhar, né? Mas as pessoas estão mais acostumadas com o drama, por causa do cinema, da novela. Então, eu acho que é uma formação mesmo de uma linguagem, de um olhar para entender dramaturgias e formas de fazer teatro diferentes, assim, né? Então, eu acho que começar a dar essas oficinas me ajudou a entender melhor e ajudou esses alunos que às vezes eu já encontrei algumas vezes fora, né, da ZAP, que falavam, nossa, era muito legal, tal. Eu me interessei mais por arte depois das oficinas na ZAP. Acho que a ZAP desperta muito o artista que tem em cada um, sabe? Às vezes o cara trabalha com outra coisa, mas também dança, ou é grafiteiro, ou trabalha com palhaço. Tipo assim, muitas pessoas já deram esse retorno. De acordo com como eu fui desenvolvendo pesquisas, eu fui também trazendo as pesquisas para cá. Ao mesmo tempo que eu estudei o teatro épico, eu estudei o teatro do oprimido. E aí quando eu comecei a me sentir mais confiante, comecei a dar oficinas de teatro do oprimido aqui na ZAP também, né? Então, essa pesquisa que eu fazia, tinha um grupo de estudos, eu consegui também trazer para cá e tornar aqui também um espaço de referência em teatro do oprimido. Muitas pessoas vieram fazer oficina aqui, né? E aí, em 2019, a gente deu a primeira oficina de teatro negro, que eu e a Sheila, né? Então, todos esses momentos assim de estudo, todas essas pesquisas, elas acabam também chegando nas oficinas, né? A gente acaba usando a oficina como uma maneira de pesquisar. O dia que a gente humilde conhece de ouvir falar, sentado no trono de ouro, pobre vai reinar. No dia de São
vivendo manso, comendo ganso no remanso. Pra beber quando quiser, passar a mão em mulher, roubar da minha colher. Coisa nenhuma, voltem a trabalhar. Queremos mais 2 minutos de descanso. Você só sabe fazer arrumaça. Vaganadas, ele só sabia beber cachaça. Não, tem que ser na manteiga, no devagarinho, no tá tudo bem. Esse aprende. Chegou aos meus ouvidos a voz de meus amigos. Não poderia deixar de comparecer diante de apelos tão fraternais. Somos homens hoje, porque através da história aprendemos que como homens somos iguais. Isso é mentira. Começou a mentir, não pode parir. Não pode parar. Sei o que pretendem, meus irmãos, mas 2 minutos de descanso é justo, é justo, é justo. A Mais-Valia é um espetáculo que não sai de moda, porque ela fala sobre a exploração do capitalismo sobre os trabalhadores. Então, seja na década de 60 ou em 2021, os métodos mudam, mas o âmago segue o mesmo, né? Que é explorar a mão de obra e tirar valor em cima disso. Então, quando a gente foi encenar essa peça lá atrás, ela tinha total atualidade e segue tendo até hoje, né? Só mudam os mecanismos e as tecnologias, mas a exploração é a mesma. Boa noite, queridos colaboradores! Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Hoje eu estarei falando sobre receitas simples e passos decisivos para você alcançar uma vida de sucesso. E eu quero que você visualize o seu maior desejo na vida. Sim, estão visualizando? Foque nessa imagem e repitam comigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Vamos lá? Eu quero, eu posso, eu consigo. Mais uma vez com convicção. Eu quero, eu posso, eu consigo. Muito bem, pode abrir os olhos. Trabalhe e seja realizado. Quanto é que a gente vale? 5 mil réis e uma casca de laranja. Nossa força de trabalho vale o tempo que eles gastam para fazer as coisas que a gente come, veste. E agora você viu, aquilo vale 2 horas. As outras 6 que sobram, eles embolsam. E tudo é vendido pelo valor certinho. Só que tem dono e endereço direitinho. Direitinho, direitinho, erradinho, erradinho. Qual dos dois é mais bonitinho? Vem cá! Isso é assim mesmo? Ele é bem burro, hein? E aqueles tempos que os vendedores falavam são esses mesmos? Não sei, acho que nem o autor sabe direito. Direito vou ver. Quem sabe manda, quem não sabe anda. O mundo é uma ciranda. E como é que ele escreveu? Era só para explicar, eu acho. O resto, tem gente que tem 24 anos e é dono de 400 anos de salário e vive jogando baralho. Pode. O autor é louco. E você quem é? Eu sou da peça. Que peça? Ora, essa não é a história dos 3 mosqueteiros? Não! Não? Estão me dando mente de água? Me desculpem. Se um não se enganou, o outro já acertou. Se um não se enganou, o outro se danou. Eu conheci a ZAP em meados de 2014, 2015. Eu tinha acabado de me formar pelo Cefar. Estava um pouco perdida. O que eu vou fazer? Então eu vi um post no Facebook da ZAP que falava sobre uma oficina de capacitação que seria ministrada pelo Gustavo Falabella e que resultaria no espetáculo 4403A do Zoológico. Me inscrevi, participei desse processo que foi um dos mais ricos da minha vida, assim, tanto artisticamente como pessoalmente. Ali eu conheci amigos que eu levei para minha vida, parceiros de trabalho também, que eu trabalho até hoje. E se eu tivesse que escolher uma palavra para definir a ZAP, seria acolhimento. Nesse teatro, o gesto de um indivíduo está vinculado ao gesto de toda a comunidade humana. E blá, blá, blá. Tá,
filha, é porque tem que pagar para andar de ônibus, mas é baratinho, é só R$3,10. Ô pai, tá chegando! Ah, tá chegando sim. Graças a Deus a gente chegar no zoológico, viu? Com essa porra desse ônibus engasgando desse jeito. Ô mãe, cadê o cinto de segurança? Ah, filhinha, o transporte público é muito seguro, não precisa de cinto. É só você segurar aqui, ó. Já chegou! Já chegou, demônio, desce! Mãe! Filha da puta! Não fala assim com sua irmã, ela é pequena! Só quando for descer. Deixa ela puxar. É bonitinho, pode puxar. Ô motorista, a minha filha vai puxar a cordinha, mas não precisa parar, não, ela só tá brincando. É mais confortável apertar aqui, ó. No ônibus? Legal, tia. Não é nada barato. Legal, tia. Não é confortável. Legal, tia! A gente já chegou na bênção do zoológico. O 4403A, ele trata do transporte público, né? Então, é algo que impacta e faz parte da rotina da maioria dos brasileiros, da classe trabalhadora, e a gente seguiu assim, fazendo essa conexão e essa aproximação dos nossos trabalhos com as realidades, né? O teatro e as realidades que sempre nos interessaram. Foram montagens muito, muito bacanas, onde a gente pôde experimentar, né, o teatro épico brasileiro, o teatro épico brechtiano, textos do Antônio Debrando, como Os Negócios do Senhor Bebê, o Vianinha com a Mais-Valia, o último trabalho que é muito emblemático, 4403A, Zoológico, flertando, dialogando com o Último Carro do João das Neves, que tinha uma cena inspirada no Último Carro, que é um clássico do João das Neves. Então a oficina de capacitação sempre foi um espaço de muito alimento para nós também como trabalho artístico, né? Essa aproximação entre o artístico e pedagógico é uma constante no trabalho da ZAP 18. Algumas práticas, alguns exercícios, o caderno de protocolo, que é um caderno de processo coletivo, ele é adotado nos processos criativos em várias oficinas, então existe uma transversalidade importante. E no caso das oficinas de capacitação, eu ainda destacaria essa transversalidade formativa para os próprios artistas do grupo, né? Eu posso dizer que as minhas primeiras experiências como diretor foram nas oficinas de capacitação. Então, a Mais-Valia é uma direção compartilhada entre mim e Cida, de 2013, foi feita dessa forma. E depois, em 2015, eu assumo a direção do coletivo 4403A Zoológico. Também escrevo o texto a partir de histórias coletadas pelos autores. E foi muito importante para mim, porque depois, 2 anos ainda depois do 4403, eu assumo a minha primeira direção profissional aqui no espaço. Então eu posso dizer que a capacidade formativa também serve para os nossos artistas, para mim no caso. Uma trajetória que começou há quase 20 anos atrás, em 2002, na sonoplastia do espetáculo A Menina e o Vento, nessa transição, né, da Sonho e Drama para a ZAP. Então começa aí e passa nesse primeiro momento por trilhas, por apresentações como músico, né, em uma trilha incidental dentro dos espetáculos em 2006, no Esta Noite, Mãe Coragem, junto com o Maurílio Rocha, que é o autor da trilha, e em 2009 no espetáculo 1961, com o desenvolvimento do grupo e o meu próprio desenvolvimento como autor e como dramaturgo. Em 2014 eu tive a alegria de ver o meu texto montado pela ZAP, que foi o Gol Não Valeu, que foi um espetáculo muito premiado, que fez os festivais, e eu acho que ele chegou muito forte. A gente teve esse contato, né, com o público e essa resposta. Então foi um espetáculo que me deu uma visibilidade para outros trabalhos e para outras dramaturgias, e agora, há quase 7 anos depois dele, já foram mais de 10 textos montados. E então eu sempre lembro com muito carinho desse espetáculo, que foi onde começou minha trajetória na dramaturgia, e eu acho que até hoje é um dos meus melhores trabalhos escritos. Aquela foi minha primeira morte.
a bola rolando lentamente para o gol vazio. Eu estava frio, sem palavras, surpreendido por um destino que eu não conseguia entender. Aquela imagem ficaria comigo por muito tempo. Talvez eu nunca mais esqueceria aquele gol. Eu lembro do meu pai bravo, gritando: "Nós nunca seremos campeões!" Inutilmente eu disse que o gol não valeu. Não poderia valer? Deveria existir alguma justiça divina do esporte? 40 longos anos sem um título. Tudo por causa daquele gol. No fundo, eu preferi estar morto. Na manhã seguinte, eu vesti a camisa do meu time e fui à aula, contrariado. Pelé! Não. Jairzinho! Não. Tostão! Não. Sócrates! Não. Clodoaldo! Clodoaldo! Não. Gerson! Não! Piazza! Não! Minha mãe não aceitava nada. Já se passava o segundo dia e eu seguia sem nome. Até que finalmente, no terceiro dia, eles entraram num acordo e aí... Rivelino! Segundo Maradona, o melhor jogador que ele viu jogar. O verdadeiro Rivelino tinha um bigodão assim, nem o meu pai. Eu queria deixar um bigodão também. Mas eu só tenho 9 anos. Esse papel fosse desenvolvido por uma mulher e que fosse eu. E aí eu fiquei felicíssima, mas depois eu fiquei preocupadíssima, porque eu não sabia como que ia se dar isso tudo. Mas em contrapartida, o processo de criação ele foi muito coletivo. E isso me deixou muito mais segura, me deixou muito mais feliz. E com o tempo eu fui percebendo que esse garoto que acreditava tanto no time dele, tanto em alguma coisa, que ele queria tanto alguma coisa, a gente acaba se parecendo com o personagem em algum momento, sabe? Eu não sei exatamente quando é que a gente entra no personagem ou o personagem entra na gente. E enfim, o Riva acreditava muito no que ele queria. E no final das contas, eu amadureci junto com a peça, eu amadureci junto com o processo. E foi maravilhoso, foi muito, muito bom. Eu sou muito grata a essa passagem pela ZAP. No gol, o gol foi numa época bem maluca, assim, que eu nem conseguia vir na ZAP, assim, muito. Eu acho que eu conseguia ensaiar uma vez por semana, então eu era uma pessoa esquisita no elenco. Que aí eu colocava coisas nada a ver no texto, tipo assim, trazer referências. O povo tava indo para um lado, tava indo para o outro, e foi interessante, porque dava um não era nem um contraponto, mas dava uma visão diferente para a peça. Eu achava divertido não estar tão dentro, assim, poder estar mais de fora como narrador mesmo de futebol. O Gol Não Valeu é um espetáculo que vem das nossas pulsões, do nosso interesse pelo futebol, né? Escrito pelo Francisco, meu irmão. A gente já desde criança tem uma relação muito forte com o futebol, que vem desde meu pai, o Carlão, que é uma pessoa... A gente aprendeu a assistir futebol pelos olhos do Carlão e depois já, digamos, como indivíduos, cada um foi criando sua relação com o jogo, com o esporte, e sempre foi algo muito presente pessoalmente na minha vida. Então fazer o Gol Não Valeu era a oportunidade de levar para a cena mais uma vez coisas que atravessavam e que diziam muito respeito a mim, ao que eu gostava, ao que eu desejava, enfim. E eu entendo que existe uma confluência de alguns fatores, né? Em 2009, com 1961-2009, eu já contava a história da minha relação com o futebol a partir da Copa de 94, que foi a primeira Copa do Mundo que eu vi o Brasil ganhando, e depois, atualmente, um total desinteresse, eu diria até uma certa ojeriza pela seleção brasileira, por questões políticas da própria seleção e também do que a camisa amarela da CBF, né, o verde e amarelo, passou a representar. Nós estamos aí em 2021 e recentemente, nesse contexto terrível de pandemia, a gente tem visto pessoas ainda saindo às ruas
com essa indumentária para apoiar esse governo de morte, né? Mas voltando ao futebol, então em 61, 2009 eu já falava sobre isso. Depois eu faço o ano em que virei adulto, que é uma história de um menino que quer ser jogador de beisebol, e eu falo fatalmente do meu desejo ali de jovem, de adolescente, de ser jogador de futebol, que foi uma coisa muito importante, assim, eu lembro disso com muita centralidade na minha vida. Acabei encontrando o futebol no teatro, né? E finalmente o Gol Não Valeu, que já é uma história situada no futebol, né? Essa história de um menino, de um time que não ganha nada, não ganha de ninguém, e todos os desdobramentos possíveis e pessoais que isso gera, né? A gente sempre teve muita liberdade para tratar esse universo das infâncias e das juventudes de uma maneira muito ousada, muito livre. E aí no nosso histórico nós temos alguns textos, né, tanto como Sonho e Drama, como depois como Zap 18, né, o Super-Herói, e o Gol Não Valeu, né, aquele desejo, vamos fazer uma peça para criança, vamos fazer uma peça infantil? E nesse momento no grupo o Francisco Falabella Rocha estava e trouxe a proposta do texto, né, a história de um garoto que torce para um time que nunca ganha, esse universo do futebol, tratado assim com poesia, com delicadeza, a partir das memórias, muito inspirado também nas memórias do pai dele, né, do Guaxupé Futebol Clube. Depois de alguns minutos, o meu pai não se conteve e foi até o quintal. Eu temi a sua chegada. Meu pai não participava de brincadeira nenhuma, quase não falava nada, somente o necessário. Pai? Ele disse que estava ali para me treinar. Meu pai me garantiu que com sua ajuda eu me transformaria no melhor zagueiro do bairro. Mas era preciso foco, disciplina, dedicação. Tudo que eu, um menino de 9 anos, não tinha. Mas zagueiro, pai? Riva, o que é que tem de errado com os zagueiros? Um time precisa de zagueiros. Não pode jogar só com os atacantes. Zagueiro é uma posição chata. Uma peça que fez uma carreira bacana e também que a Zap saiu um pouco aqui do seu espaço, que a gente chamava de rolezinho da Zap, que é a Zap sair para também ocupar outros espaços no centro da cidade, nos bairros considerados nobres. Então a gente fez uma temporada no CCBB, que foi muito bacana, no Teatro Francisco Nunes, e isso alimentou a gente também para voltar para o nosso espaço com outras experiências. Eu conhecia bem aquela cara. Ele saiu resmungando do quintal em direção ao seu quarto. De lá, dentro do armário, ele tirou uma caixa de sapatos e uma foto. Era um time. Eu e o Francisco, nós somos atleticanos, torcemos para o Atlético Mineiro, e a gente, em algum momento, a gente é acusado do espetáculo ser uma peça sobre o Atlético, né? O que é uma teoria que é refutada por esses 3 exemplos de torcedores do time rival. Na verdade são até mais de 3, que é o Ronaldo e o Paulo, que são tios meus, o Thiago, que é um amigo muito próximo, e o Robert, que é um amigo do meu irmão, todos cruzeirenses, né, do time rival do Galo, que gostam muito do trabalho, tem uma relação de pertencimento com aquilo. E isso é uma coisa que a gente viu muito com o Gol Não Valeu, que é um espetáculo que a gente diz ser para um público jovem, infanto-juvenil, infantil, mas que a questão do futebol, como ela atravessa, é um marco cultural muito forte no Brasil. A gente tinha plateias muito variadas, né? Desde pais que levavam seus filhos até adultos que iam sozinhos mesmo assistir a peça. Paulão Fudete. 4, eu. 6, Eleomar. 5, Benjoca. Rivelino. O nosso pai estava enganado, sabia? Como assim? O nosso time um dia vai ser campeão. Sério? Calma, porque vai demorar ainda. 17 anos para ser exato. Nossa! E como é que vai ser? O primitivo é modus operacional e toda a realidade é virtual. O primitivo é modus operacional e toda a realidade é virtual. Hey, you are
de canções amargas, cargas pesadas, odores nauseantes. Muito tempo para poucos instantes, a morte é logo ali, foi sobre soleta, demandas matam almas, tretas sendo pretas, importa o que caiba no bolso, água, até o fundo do poço, filosofia vã e o utilitário, cartas de morrer, cartas de otário, gravatas, botinas e pastas e hippie. Deus é a roupa do amar, é oprimir Afrodites. Há valores surreais, Edmundson Dionísios potenciais, afastados cada vez mais à noite, apertados no barco do Creonte, céu. Oh, majestade! Está tudo bem, majestade? Por que a pergunta? Por acaso mandaram me matar? Escutaram alguma coisa? Descobriram eles os meus planos mais íntimos? Não, é que se passou uma tarde inteira e o senhor não mudou nada na cidade. Os teatros, papai, vamos fechá-los todos de uma vez. Dessa peça que está falando do que a gente está vivendo hoje, né? É impressionante. Que no ônibus eu estava pensando assim, cara, o Salles, né? Tem a cena do Salles, o nosso ministro atual, querendo cortar todas as árvores, e na peça tinha isso. Assim, tem vários detalhes da peça que de repente fala assim, nossa, olha, parece com aquilo, parece com isso. E o Pan nem estava falando exatamente, não tinha como ele prever, mas ele estava falando de uma outra situação que a maioria das pessoas não estava percebendo o que estava rolando e que essa situação ganhou poder, né? Assim. 28 horas? Será que isso é bom? Ô pessoal, será que vai valer no sábado também? Será que vai valer com hora extra? A gente vai ter que trabalhar mais. Bosta! É uma distopia que é exatamente a distopia que a gente vive, né? Tirando até a pandemia tem um pouco, se for pensar nos ratos que vivem dentro de casa, vivem isolados, né? A galera usando as máscaras também, pode... A saúde vai ser embora! Qual é o problema de vocês? Ela é um ser humano. Foi Deus que me deu P.J. Carlton. Meritocracia! 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 Vamos cantar! Meritocracia! 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 É bom! Não vos deixeis embromar! Não vos deixeis assustar! Não é demais o tempo para nós. Por isso deixamos o mofo para os decadentes. A vida é o que mais conta. E não há de estar mais pronta. E o que nós queremos, companheiros? Que as ideias voltem a ser perigosas. Então, aqui acompanhado dos diretores, meus progenitores, o senhor Carlos Rocha aqui e dona Cida Falabella, diretores de teatro com trajetória consolidada e renomada em Belo Horizonte, eu também fui me banhar nessas águas e não poderia deixar de ser em outro lugar que não na ZAP 18. E em 2017 eu assino a direção do Homem Vazio na Selva da Cidade, que é outro texto absurdamente contemporâneo, que eu acho que o grande mérito presente nele é entender ou desnudar, melhor dizendo, os mecanismos do poder, principalmente do abuso do poder, da concentração do poder e todas as suas sandices e loucuras, né? Que a gente consegue fazer paralelos atuais, principalmente no Brasil de 2021, né? Que são absurdamente próximos da nossa realidade. E convosco também devem morrer. Louvai a árvore que da imundície ergue-se jubilosa para o céu. Louvai a imundície, louvai a terra. Todos de pé, por favor. Podem se sentar. Do Homem Vazio, por exemplo, o Gustavo dirigiu o espetáculo. Ele não começou dirigindo o espetáculo, vamos para a cena, façam isso, tal, exercício tal. Não, vamos fazer workshops. Cada um bota um pouco do que é seu, oferece algo, e teve workshop de teatro oprimido, mascaramento, parkour,
E de certa forma, dentro do espetáculo tinha um pouco de cada, assim. O meu principal trunfo foi escutar mais do que falar, foi observar mais do que tomar ação, deixar com que os artistas pudessem trazer todas as suas melhores coisas para esse processo. E assim foi. É um espetáculo que tem uma complexidade dramatúrgica, mas que eu gosto muito dele, e a gente mais uma vez celebra esse espaço que é a ZAP 18, com todos os elementos, ou com os elementos que sempre foram importantes para a gente, essa aproximação com a realidade, o cruzamento entre vida pessoal e a dramaturgia, a ficção, as projeções de vídeo, a música autoral, né? A gente tem um rapper em cena, que é o Xabê Furtado. Enfim, acho que o Homem Vazio tem todo esse potencial de fazer o teatro um espaço de reflexão, como sempre fizemos aqui. Mas em 2016 eu chamo o Gustavo para dirigir meu espetáculo de formação na graduação e a Cida para orientar o meu artigo. E por que insistir na ZAP, né? Na cidade da onde eu vim, no interior de Minas, Itaúna, eu já trabalhava com o teatro do oprimido e com a linguagem do Brecht. E a ZAP trabalha justamente com essa linguagem, foi um encontro assim, né, de interesses. Nesse processo eu fui me aproximando muito mais ainda dos bastidores da ZAP. Passo a fazer a parte técnica de iluminação de um espetáculo ou outro, das mostras, a operação de luz de vários trabalhos. E foi essencial para mim que eu estivesse naquele espaço que dialogava com a linguagem que eu gostava de trabalhar e que era um espaço que me proporcionava atuação em diversas áreas, né? Eu estava fazendo meu trabalho de atriz, eu estava fazendo trabalho de produção, que é uma parte que eu amo, com a qual eu trabalho muito atualmente, e também podia me dedicar um pouco à parte técnica. Então eu falo com muito orgulho que a minha história, ela se entrelaça com a história da ZAP, que é um espaço de arte, é um espaço de resistência, que está ali na periferia, que está ali propondo espetáculos teatrais, que está ali propondo oficinas, né, muitas vezes gratuitas, para aquelas pessoas que estão ali na periferia, que não tem tanto acesso à arte. Já tinha ouvido falar do trabalho que a ZAP fazia, do teatro que a ZAP pesquisava, né? Então me interessava muito por esse teatro conectado com a realidade, com a sociedade, o teatro épico. Foi um prazer ter esse primeiro contato com a ZAP 18, essa oficina de capacitação para atores. Desde então eu comecei a ficar cada vez mais envolvido com aquele espaço, com as pessoas que ali construíam aquele teatro, com o teatro que a ZAP propunha. Esse envolvimento foi ficando cada vez maior. De repente eu comecei a me envolver com todos os eventos que aconteciam ali, tentando usufruir de toda a experiência artística que a ZAP proporcionava. Foi então que começou a me gerar um sentimento de pertencimento, né, de responsabilidade com a construção diária daquele espaço, daquele fazer artístico.
E hoje eu sou muito feliz por fazer parte do coletivo Zap 18, do projeto Zap Teatro Escola, né? E eu acho que isso talvez seja a principal contribuição que a Zap tem na minha vida, esse estímulo para sempre estar lançando esse olhar de trânsito, esse trânsito entre a sala de ensaio com a rua, com os acontecimentos diários, com aquilo que me inquieta. É isso que me estimula a fazer teatro e é isso que a Zap me estimula a fazer. Então é um encontro que deu muito certo. Então eu comecei com as oficinas, né, atraída pelas oficinas, e estou lá até hoje. E a Zap, ela impactou muito a minha vida, tanto assistindo o espetáculo, né, lá atrás, quanto atualmente. Né, que atualmente eu estou muito envolvida com a Zap, tanto em espetáculos quanto dando oficinas também, por essa identificação. E aí estamos muito junto com a Zap. Eu fico muito feliz por fazer parte da história da Zap e por ser testemunha, né, de vários espetáculos também, antes de entrar na Zap, e por ser testemunha e ter assistido vários espetáculos da Zap também. Na Zap 18 me reconheci como um homem negro e reconheci todo o peso e todas as questões que esse reconhecimento traz. Tive a possibilidade também de estar atento às diversas lutas ou reconhecer as diversas lutas que são objeto dos espetáculos, dos estudos e da atuação da Zap 18. A luta feminista, a luta contra o genocídio da população negra, enfim, as diversas pautas que a nossa sociedade clama, né? E estar nesse local, fazer parte desse local, estar nela desde o seu 10º aniversário, é para mim uma grande surpresa, uma grande satisfação, e eu sou muito grato a todas as coisas que eu vivi na Zap 18. E é isso, assim, um lugar de muito conforto. Até a forma como eu entrei, assim, pro coletivo, é uma forma meio estranha, assim, porque eu simplesmente vim numa reunião, estava aqui numa reunião, participei da reunião e dei pitaco. E como eu comecei a dar oficina, então precisava falar sobre as oficinas. Então comecei a participar das reuniões para falar das oficinas, e quando fui ver, já tinha 1 ano que eu estava vindo nas reuniões e já estava ajudando a pensar a Zap, né? Às vezes eu sinto que umas pessoas ficam assim, me chama para entrar na Zap. Tipo assim, como assim? Vai lá, vai fazer, vai viver. Vou te dar um endereço. Vou te dar um endereço. Quando a pessoa entra, ela vai trazer uma bagagem, e aí ela vai poder usar essa bagagem de acordo com o que ela sentir que ela pode contribuir com o espaço, né? Então, se ela acha que ela pode ser uma professora aqui do espaço, ela pode trazer a experiência que ela tem dentro de uma área X, Y, Z, ou então como ator, preparador vocal. Eu acho que a gente é muito aberto, assim. Às vezes eu penso assim, nossa, a Zap é muito aberta, cara. Parece que não tem uma forma muito certa, assim, né? Mas aí às vezes eu acho que às vezes me soa como algo ruim não ter uma forma muito delimitada, sempre as mesmas datas, sempre a mesma imagem, sempre isso. Só que eu acho bom também, porque possibilita a gente ter uma capacidade de se reinventar maior também, porque a gente tem alguns procedimentos que são recorrentes, que estão entre a gente, né, que a gente conhece, a gente reconhece, mas eles são muito abertos também para a transformação. Então a gente tem uma adaptabilidade muito boa, e é isso. Eu acho que a abertura mesmo para o outro é importante, né? Ter um local também fazia toda a diferença na execução desse trabalho, porque você passa a ter cuidado. A Zap, para mim, esse tempo foi tempo de muita alegria, de muita construção, sabe? De erigir muito, tanto de verdade, materialmente, quanto por dentro mesmo, quanto pessoa mesmo, assim. Tudo é sonhado antes, né? E assim, a Zap foi isso, assim. É isso. A Zap tá aí, né? Então, a memória é essa, de vir pra cá sempre é uma alegria. Hoje mesmo, de manhã, eu levantei e falei, opa, Zap. Vida longa, Zap 18.
A ZAP 18, para mim, é uma experiência de vida, uma experiência de formação do meu caráter, da minha sensibilidade, da minha esperança e um lugar de partilha. Eu acho isso fundamental, assim. Sempre foi um lugar de troca, como se fosse um entreposto cultural, que as pessoas vêm, deixam coisas, pegam coisas, ficam muito tempo, ficam pouco tempo. Um lugar de discutir política na arte e um lugar de muita potência, de muita criação. Então, sou grata, ZAP, vida longa. Em 2022, a ZAP vai completar 20 anos de vida, esse espaço aqui, e eu completo 40 anos de idade, então vai ser justo dizer que eu passei metade da minha vida frequentando esse espaço, que para mim sempre teve essa característica de casa, de pertencimento, e a ZAP foi o lugar onde eu me fiz artista. Eu deixei de ser um jovem no final da minha adolescência, um jovem adulto, para me tornar adulto aqui dentro, e os processos todos que eu vivi aqui sempre foram muito importantes nisso, né? Tanto no que diz respeito à estética, à elaboração artística, mas também aos cuidados, como eu disse, que uma casa pede, né? Cuidados cotidianos. Então, a ZAP 18 tem essa extensão da minha casa, da minha vida. E nesse ano de 2021, né? Desde 2020, atravessados aí pela pandemia, todo o seu horror, todas as suas limitações, nós que somos artistas da presença, tudo se dá na presença, nossas oficinas, o nosso porquê de existir, né? Se dá pelo outro, né? Pela presença do público. Então a gente está numa situação muito ímpar e, por sorte, eu tenho vivido aqui perto, na casa da minha mãe, que fica a alguns quarteirões aqui descendo a rua, e eu tenho vindo aqui quase diariamente para cuidar dos arquivos, cuidar da memória do espaço. E esse projeto, esses documentários, essa série documental surge dessa imersão por essa memória, coisas que estão ali às vezes dispersas, que a gente não consegue entendê-las na totalidade. E eu acho que eu não fiz isso aqui, nem tenho essa pretensão. O que eu faço aqui é um recorte da história a partir dos meus entendimentos, dos meus afetos, das minhas pulsões. E eu gostaria de finalizar agradecendo a todo mundo que se dedicou um pouquinho para participar desse documentário, desse exercício de memória, e dedico esse trabalho também àqueles que não estão aqui dando seu depoimento no vídeo. Eu provavelmente serei injusto esquecendo alguém, mas pessoas próximas que eu vi e tive o prazer de ver crescer aqui dentro da ZAP, que depois foram escolher outros caminhos, ou pessoas que ainda estão próximas, mas que não conseguem dedicar tanto tempo ao espaço. A ZAP é um espaço de acolhimento, como já falamos aqui mais de uma vez por várias pessoas, e um espaço que sempre se coloca muito aberto para as dinâmicas e para as pessoas. Então as pessoas vêm, as pessoas vão, e no final das contas esse espaço, essa zona de arte é uma zona de confluência, é um lugar de passagem, às vezes de processos e engajamentos mais longos, às vezes médios e às vezes curtos, porém todos eles bastante significativos, todos eles confluem, todos eles configuram o que esse espaço é. Então, só amor, ZAP, gratidão e vida longa, que nossos caminhos sigam convergindo. Companheiros, precisamos contar para todo mundo. Precisamos pensar mais e descobrir como as coisas são. Precisamos contar, falar, cantar, berrar, esfregar, sussurrar. Contar que bem que a gente já podia ganhar mais. Ganhar mais? Fomos nós que fizemos tudo isso. Essa avenida é tua. Esse galpão é teu. Como o ar. O mar que é meu, seu, da Ludmilla. Como o sol. Jornal, leite, a gravata, bola de futebol, papel para fazer cheque, folha de uísque, paralelepípedo. Grandão,
O sapato é teu, o pão é teu, o roupão é teu, o sabão é teu, o tambor é teu, navio é teu, o avião é teu. Navio, avião, serpentina é teu. Larissa, cafuné é teu, chaminé é teu, espingarda é teu, almofada é teu, telefone é teu, jardim é teu, jasmim é teu. Luciano, não precisa mais fazer bomba, granada, bazuca, metralha. Não tem mais do que defender. Pode escrever, é nosso. Jardim, jasmim, curumim é teu. Bruno, dança é teu, espada é teu, medalha é teu, tijolo é teu, cimento é teu, macacão é teu. Medalha, tijolo, cimento, ferro é teu. Anjo, tudo acontece por causa da mais-valia. O passo é teu, o rádio é teu, o bilhar é teu, o cinema é teu. Gente, o trem é teu, o riso é teu, linótipo é teu. Aço é teu, eletricidade é tua, prensa é tua. Rotativo é teu, tear é teu, tenor é teu. Cegadeira é tua, martelo é teu, rotativo é teu. O sonho é teu, a foice é tua, o samba é teu. O amor é teu, a lembrança é tua, a lua é tua. A vida é teu, a vida é tua. A vida é tua.